certeza, né? Fique firme no Senhor. Nós vamos orar pela irmã Aira, que irá trazer a palavra nessa noite, em nome de Jesus, né? Senta a sua mão aqui em direção a Aira. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da irmã Aira, Senhor, que se colocou à disposição, ó Deus, para trazer a tua palavra nessa noite. Assim como o Senhor já tem usado, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que têm falado, ó Deus, na quinta-feira, têm trazido uma palavra abençoada, e dessa forma, Senhor, também eu tenho certeza que o Senhor usará, Pai, de uma forma magnífica nessa noite, Senhor. Pai querido, que as palavras, Senhor, que sairão da boca da Aira, Senhor, nessa noite, possa servir para o nosso elevo espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe a Aira, em nome de Jesus. Som. Estão me ouvindo? Estão? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Que bom, né? A gente está aqui na casa de Deus com o arco ligado, como disse o pastor, né? Depois de um dia marcando 41 graus. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor nos trouxe aqui, né? Dentro das nossas... Aleluia. Dentro das nossas limitações, dentro das nossas adversidades, que o Senhor sabe, né? Como que cada um chegou, mas o Senhor nos conduziu aqui nessa noite, amém? Eu vou pedir para você levantar a sua mão, fechar os seus olhos e repetir uma oração comigo. Senhor Jesus, fala comigo, abre os meus ouvidos, me ajuda a ouvir a sua voz e receber a tua porção para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então agora nós vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 8. E nós vamos ler o versículo 5. É um texto bem conhecido quando a gente fala sobre fé, né? O centurião de Cafarnaum. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, nós vamos ler o versículo 5 só até o 7. Louvado seja o teu nome, Senhor. Diz assim, do versículo 5 até o 7. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. A gente vai passear aqui um pouquinho na Bíblia. O Senhor, eu creio, vai falar conosco nessa noite. Coisas profundas e maravilhosas, né? Que Ele tem pra gente. Sabe, irmãos, quando a gente vem na igreja, assim, né, nós nos preparamos lá em casa para vir para o culto, começamos a nos arrumar, geralmente é uma correria, tudo acontece, né? Minha filha derrama o leite em cima da roupa, é aquela correria, mas a gente fica firme no propósito de se arrumar para vir para a igreja. E aí a gente vem, chega aqui às vezes corrido, né, na correria do dia a dia, aí vai, já ajoelha ali, Senhor abençoa, obrigada, já levanta, já começa o louvor, já começa a palavra. Quando a gente realmente sai mais leve, sai mais calmo, né? O Senhor toca a nossa alma, traz refrigério, né? É uma bênção. Só que eu acredito que nós teríamos que fazer algo antes de chegar aqui. Antes de começar esse tempo na presença de Deus. Sabe o quê? Pedir para o Senhor, me ajuda a ouvir o que o Senhor vai falar hoje. Porque eu tenho entendido de Deus nesses dias que o Senhor quer falar com a gente. Ele quer falar, né? Mas às vezes nós estamos muito, muito distraídos. Nós estamos num tempo de distração, né? É um momento de distração, um tempo de distração, tudo tira o nosso foco e a gente às vezes fica assim, né? Mudou ali. Nossa, a parede está... olha para o chão, olha para o lado. Distraídos. E talvez a gente tenha que vigiar e chegar aqui e falar: Senhor, me ajuda a ouvir a sua voz. Quando esse centurião foi falar com Jesus, ele depois no decorrer do texto nós vamos ler, ele deu muito valor à palavra de Jesus, aquilo que sai da boca do Senhor. Ou então acontece assim, nós viemos para a igreja, nós pedimos ao Senhor que a gente quer ouvir a voz dele. Não, Aira, não, eu não chego assim.
Atormentada não, eu tenho um tempo antes de vir para o culto, eu peço para o Senhor falar comigo, eu já chego aqui na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Só que eu chego assim, Senhor, fala sobre isso. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta disso, Senhor. É isso que eu estou buscando. Fala isso, fala, Senhor, tantas coisas maravilhosas, mas fala sobre isso. E se o Senhor não quiser falar sobre isso com você? Que você está buscando, se Ele quiser falar de tantas outras coisas maravilhosas e profundas que Ele tem. Acontece comigo bastante vezes, que eu venho numa expectativa, né? Senhor, então eu estou buscando, nossa, orei, creio que o Senhor vai falar. Aí o Senhor fala de uma outra coisa. Aí eu estou buscando sobre o trabalho, aí o Senhor fala lá da minha mãe. Senhor, tá, amém, glória a Deus, aleluia, mas isso, Senhor, isso... Né? Às vezes a gente quer até o que o Senhor quer falar, mas se Ele é o nosso amigo, se Ele é o nosso pai, se Ele tem liberdade para conversar, você não vai falar com seu amigo e falar assim, olha, eu vou conversar com você, pastora, mas eu quero que a gente fale só sobre essa questão, onde você comprou essa calça amarela maravilhosa, nós só vamos conversar sobre isso. Aí a pastora fala, não, mas eu queria te contar uma coisa das crianças. Aí eu... Não, né? A gente não faz assim, né? A gente ouve. E o Senhor quer falar tantas coisas conosco, né? Então vamos abrir nosso coração para receber a palavra que o Senhor tem para nós. Aquilo que Ele quer falar. Sem ansiedade, né? Sem pressa, sem aquela desespero, né? Ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Aquilo que Ele vai tirar dos tesouros dEle e nos entregar. Amém? Antes de Jesus chegar aqui na cidade de Cafarnaum, Ele estava lá no monte, aqui em Mateus, estava falando sobre o sermão do monte, né? Bem importante, várias passagens que o Senhor fala e toca o nosso coração. O Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos e tinha uma multidão ouvindo. Ele estava falando questões tão importantes, assuntos diversos, né? Coisas que muito profundas. Eu imagino quem estava sentado ouvindo nem terminava de refletir sobre uma questão e Jesus já falava sobre outra questão. Coisas tão profundas Ele estava falando. E eu acredito que no meio daquela multidão que estava ouvindo, esse centurião, que não tem um nome, aqui a Bíblia não descreve o nome dele, a gente só sabe que ele era chefe de 100, né? Que centurião é chefe de 100 soldados. Eu acredito que ele ouviu algumas palavras que Jesus falou. Sabe por quê? Porque depois, quando ele vai ao encontro de Jesus, ele vai fundado. Versículo diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha só, né? Talvez o centurião ouviu essa palavra e refletiu sobre como ele estava agindo com os soldados, com os servos dele, né? Ou talvez ele possa ter ouvido Mateus 5, versículo 37, que diz assim. Glória a Deus. Engoli álcool. Glória a Deus, aleluia. Mateus 5, versículo 37, diz assim: seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Talvez ele tenha ouvido isso, porque ele foi com tanta certeza, é sim, sim, não, não. Ou quem sabe ele ouviu Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Aleluia. Quem sabe ele estava lá no meio da multidão, ouvindo isso, refletindo, e quem sabe essa foi a palavra que o Senhor liberou para ele. E ele pegou essa palavra. O que pedir vai ser dado. E talvez ele caminhou, quando Jesus entrou em Cafarnaum, na cidade onde ele estava morando na época, talvez ele falou: o que pedir vai ser dado. Quem sabe? Por isso, irmão, essas palavras que saem aqui do altar, elas são
tão preciosas para as nossas vidas, sabe? Nós temos que refletir sobre ela. Quem sabe trazer uma agendinha e anotar aquilo que o Senhor está falando. Quem sabe ouvir de novo a ministração em casa enquanto eu lavo louça, ou os homens enquanto estão fazendo alguma coisa lá do trabalho, ou dirigindo. Quem sabe a gente tem que pegar aquela palavra que o Senhor está liberando do altar e guardar ela no coração, porque logo ali eu vou precisar estar fundamentada nessa palavra para falar com o Senhor, sabe? Então, talvez, eu não sei se esse centurião estava escondido no meio da multidão, não queria se misturar com os judeus, porque ele podia se sentir constrangido, mas ouvindo isso e falando, ao que pedi será dado. Então, quando a gente recebe uma palavra aqui dessas quintas, que o Senhor tem falado sobre fé, que sejam essas palavras, ou no domingo, palavras tão maravilhosas como aquela que foi pregada domingo sobre o controle. Quem sabe que essas palavras sejam aquelas que estejam na nossa mente. E a gente não esteja distraídos, procurando respostas em tantos lugares, mas meditando na palavra que vai te fundamentar para agir. Amém? Glória a Deus. Então, aí, lá em Lucas, vamos abrir lá. Lucas também relata sobre o centurião, só que ele traz um versículo diferenciado. Lá em Lucas, capítulo 7, os versículos 4 e 5, ele nos fala também sobre o centurião que estava lá em Cafarnaum. Ele fala alguns detalhes importantes. Ele diz assim: chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que te conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Amém. Glória a Deus. Então Jesus recebeu aquele chamado para curar o servo do centurião, e logo depois, diz aqui no versículo 4, do capítulo 7 de Lucas, que rogaram-lhe, as pessoas, que estavam ao redor, rogaram-lhe falando: Senhor Jesus, é digno que você conceda isso para ele. E aí as pessoas começaram a apontar por que era digno. Eles diziam assim, ele é digno, ou seja, ele é bondoso, Senhor Jesus, ele é justo, faz isso por ele, Senhor Jesus. Também dizia assim: ele ama a nossa nação. Então, mesmo ele sendo romano, ele estava lá e ele era misericordioso com os judeus, não usurpava, não roubava. E ainda fala assim: ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Significa, eu penso, que ele devia ter muitas posses e ele investiu o dinheiro dele a favor daquele povo. Ele temia a Deus, porque ele edificou uma sinagoga. Não construiu um boteco, não construiu sei lá o quê. Ele edificou um templo. E o povo estava falando isso para Jesus: Senhor, faz isso para ele. Vai lá curar o que ele está pedindo para curar o servo dele, porque ele é bom. Porque ele olha, Senhor, nossa, ele é digno. Porque ele teme. Olha, Senhor, ele mesmo, com os recursos dele, pegou o dinheiro dele e investiu no povo. E eles começaram a trazer tantos argumentos para Jesus, falando dessa pessoa que era o centurião. Mas sabe o que ele mesmo disse sobre ele? Aleluia. Eu vou voltar lá em Mateus, tá? Aqui em Lucas a gente só ia ler essa passagem. Mateus 8, lá no versículo 8, ele diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dizes somente uma palavra e o meu criado ficará são. Ele mesmo sobre ele dizia: eu não sou digno, Senhor, de te receber. Quem sabe, talvez por ser romano, sabia que os judeus não se misturavam. Quem sabe por isso ele disse que não era digno. Mas eu vou dizer uma coisa para você: ninguém era digno. Nenhum desses era digno de receber o que Jesus fez. Nenhum de nós somos dignos de receber o que Jesus faz por nós. Não importa as nossas obras, a nossa bondade, a nossa habilidade, os nossos talentos, a nossa riqueza, a nossa força.
Por mais que o Senhor deu, e é verdade, para cada um de nós, talentos e dons, e Ele nos capacita para adquirir riquezas, e Ele nos fortalece para enfrentar o dia a dia, nos dá a habilidade de falar, nos dá tantos talentos, mas nada disso nos faz merecedor daquilo que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero me deter nessa noite. Eu quero falar com vocês sobre a graça de Deus. Aleluia? Vamos ler lá, em Romanos, capítulo 3. Vamos ler, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então vamos ler. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Amém? Vamos continuar no 24. E são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor está nos falando com esse texto, que tem o título Justificação pela Fé? Ninguém tinha nenhum atributo, nada que pudesse fazer com que ele merecesse a graça e o favor de Deus. Uma cura é o favor de Deus, uma libertação, uma mudança no caráter, ou uma mudança na história da família, um novo tempo de vida, uma reviravolta na sua vida sentimental. Tudo isso é favor do Senhor, é graça do favor, é graça de Deus. E ele diz assim, ninguém merecia isso. Mas Jesus é o nosso justificador, é aquele que pagou o preço de sangue para que nós pudéssemos receber essa graça e esse favor. E também, não há em nós, tanto não há em nós nenhuma qualidade, como também não há em nós nada que seja tão indigno a ponto de não receber. Olha só que tremendo. Nem você é tão digno para receber, nem tão indigno que não receba. Quando esse centurião foi falar com Jesus, ele falava, Senhor, eu não sou digno. Mas por causa do sacrifício de Jesus, todos podem ser justificados. Todos. Isso tem que ser o fundamento da nossa fé. Porque senão vai chegar ocasiões em que nós vamos falar, Senhor, eu não sou digna de receber. E você vai crer nisso, tanto, vai caminhar tanto tempo com esse calçado apertado, eu não sou digna de receber, Senhor. Tudo bem, vou levar esse peso sobre as minhas costas, vou carregar essa cruz porque eu não sou digna de receber. Que triste esse jugo que o diabo quer colocar sobre nós e nos fazer acreditar. Eu não sou digna. Deve ter alguém que é, Senhor, mas eu não mereço receber isso. Tudo bem, tudo bem. Aí a gente fica naquela de autocomiseração, né? Ai, tadinha de mim, mas eu tenho que passar por isso mesmo, porque eu não sou digna. E sabe o que o Senhor Jesus fez? Ele nos deu o direito de sermos justificados. Se eu falo, eu não sou digna, eu estou falando assim, Senhor Jesus, o seu sacrifício serve para todo mundo, mas para mim não. Não foi poderoso o suficiente para mim. É poderoso o suficiente para outras pessoas que estão andando aí no seu caminho, mas para mim não é poderoso. E é poderoso. Né? Jesus pagou um preço de sangue para que a gente pudesse alcançar as graças, as promessas que Deus tem para nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E sabe, irmão, quando a gente fala sobre isso aqui do altar, eu tenho certeza que deve estar te dando tudo aí. Sono, pensando no amanhã,
preocupado, umas coceiras, bichinho picou. Tudo deve estar dando aí comichão na cadeira. Porque isso é poderoso. Recebe no seu coração que você merece o favor de Deus. Você merece a graça. Você merece. Sabe por quê? Não porque há em você alguma virtude, mas porque o Senhor Jesus é poderoso. Ele conquistou. Foi Ele que nos deu acesso à presença de Deus, a estar na frente do Senhor e requerer algumas coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nunca passe pela tua cabeça: ai, Senhor, eu não sou digno. Não faça isso com o sacrifício do Senhor. Você é digno, através dele. E aí o final do versículo diz assim, olha que tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 26 diz assim: justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a base da nossa fé. Quando alguém falar para você, qual é a razão da tua fé? Eu creio em Jesus. Ele me justifica. E tudo que eu vivo, toda mudança na minha história, é por conta da minha fé em Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar também sobre algo tremendo que a fé, aqui através da fé eu tenho acesso. E somente através da fé. Nós temos acesso à salvação. Somente através da fé. Quando eu falo ali, ó, rompendo em fé, como estava ali no projetor. Rompendo em fé. Romper em fé aqui no mundo físico, né? Eu consigo conquistar porque o Senhor Jesus conquistou para mim na cruz. Eu tenho acesso, eu tenho direito, eu tenho o privilégio de viver aquilo que eu peço ao Senhor. Ele me dá, glória a Deus, aleluia. Mas a salvação é somente pela fé. Não tem, irmão, nada que você vá fazer. E eu sei que isso é uma verdade que a gente já ouve desde quando a gente se converte, né? Desde há muito tempo eu ouço sobre isso. E toda vez nós temos que trazer à memória isso. A salvação é pela fé. Não deixe o inimigo plantar no seu coração a semente de você não é digno de ir para o céu. Mas ninguém é. Nós vamos para o céu por causa da fé em Jesus Cristo. Amém? Amém? Traz isso à sua memória. Nós vamos para o céu somente pela fé em Jesus. Por isso que é tão importante quando a gente fala em fé, falar dessa questão da fé. A salvação é somente através da fé. Aleluia? Glória a Deus. Mas vamos voltar lá para o nosso texto de Mateus. Mateus 8. Agora já está quase acabando, tá, irmãos? Hoje vai ser mais curta a palavra. Muito profunda, mas mais curta. Mateus 8, versículo 9 e 10. Então o centurião já tinha dito para Jesus: ai, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa. E aí ele diz assim, no 9 e no 10. Vamos retomar do 7. Do 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a esse, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha que revelação que o Senhor nos dá aqui. Quando esse centurião começa a dizer para Jesus: Senhor, não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas diz uma palavra porque eu também sou homem de autoridade. Se eu falar para o meu soldado, faça, ele vai fazer. O centurião nos diz o seguinte com essa palavra. Ele não estava crendo no poder que ele tinha. Ele não estava destacando ali a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha, nem a força que ele tinha. Não era isso que ele quis dizer para Jesus quando ele contou da experiência dele. Ele quis dizer assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor
Senhor tem autoridade, força e poder para falar para o que estiver operando na vida do meu empregado, sai, e ele vai sair. Olha que tremendo. O centurião não estava reconhecendo a autoridade dele, estava reconhecendo a autoridade de Jesus. O Senhor vai lançar uma palavra e vai sair. Mas então, Aira, por que ele fala da vida dele, né? Que ele tinha autoridade, que ele também era homem de autoridade. Quando ele falava isso, ele estava falando da experiência que ele tinha. Ó, Jesus, na minha experiência, eu sei que quando eu falo, eles obedecem. Que dirá o Senhor, que disse lá no sermão, pede e eu te darei. Que dirá o Senhor? Então, Senhor, diz uma palavra e o meu servo vai ser curado. E o Senhor Jesus disse, nem em Israel encontrei tanta fé. Sabe o que foi que tirou um suspiro de Jesus? Não foi que ele era digno. Senhor, ele constrói uma sinagoga para o povo. Senhor, ele é misericordioso com a gente. Isso não tirou nem um suspiro de Jesus. Sabia? O povo estava lá falando, vai, Senhor Jesus, faz para ele. Mas quando ele falou, Senhor Jesus, eu reconheço a sua autoridade, que o Senhor vai mandar uma palavra e ele vai ficar curado. Quando ele falou isso, Jesus disse, nunca vi tamanha fé em Israel. Então, irmão, para de falar de você para Deus. Senhor, mas eu não sei, não consigo. Eu estou me imitando, tá? Sou eu que falo assim para Deus. Senhor Jesus, estou tão cansada. Senhor Jesus. E começa a declarar o que Deus é. Mas o Senhor faz. O Senhor é poderoso. O Senhor mandou o vento se acalmar e o vento se acalmou. O Senhor, é isso que move a nossa fé. Não a gente. Se você fica falando para Jesus das suas forças, você acha que o Senhor não sabe das suas forças? E de que nós somos pó? Ele sabe. Então começa a declarar com a sua boca, em fé, o que o Senhor é. Senhor, eu sei que nessa noite o Senhor vai lançar uma palavra do altar e vai mudar a minha história. Eu sei que o Senhor fala com os teus servos e que o Senhor tem coisas profundas. Eu sei que o Senhor é bom. Isso é uma palavra que nós temos que declarar todo o tempo. O Senhor é bom. Eu sei que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ontem eu vivi isso, mas hoje eu tenho uma misericórdia do Senhor renovada sobre a minha vida. Declaro que o Senhor Jesus é, para que a gente alcance favor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda a alegrar teu coração, Pai, como esse homem. Nos ajuda, Senhor, a alegrar teu coração. Aleluia. E aí, irmãos, eu quero falar também algo que o Senhor me revelou com esse texto. Profundo também. Uma vez, eu estava lendo a história de Davi, e eu fiquei pensando comigo, né? Na minha mentalidade pequenininha, né? Nossa, Senhor, mas Davi era queridinho seu, né? Não, mas por quê? E Abraão? Por que Abraão? Tanta gente tinha lá. Por que ele era o queridinho? E aí eu vim carregando isso, numa época eu me esqueci. E aí às vezes vinha isso na minha cabeça, né? Ué, mas o senhor tem queridinhos? Como é isso? Por que fulano é escolhido e eu não? E aí eu vim refletindo sobre isso. E aí o Senhor me falou através dessa passagem. Deus não tem filhos preferidos. Sabe o que Deus tem? Pessoas que creem. O Senhor vai se mover e se movimentar na vida de quem crê. Quanto mais fé a gente vai depositando na presença de Deus, mais experiência nós vamos vivendo. E aí a gente vai olhando para o lado e vendo que eu vivo experiências com Deus. Conforme nós vamos crendo, conforme nós vamos dando passos, conforme nós vamos experimentando Deus. Senhor, vou pôr o pé, vou andar sobre a água. Senhor, vou pôr, tô pondo, tô indo, fui. Conforme a sua fé for derramada no altar, o Senhor vai te dando experiências. E você vai vivendo novidades no Senhor. Isso não te faz um filho preferido. Nós todos somos amados pelo Pai. Mas tem pessoas que creem. Como a pastora pregou de Pedro, né?
que ele creu lá no meio. Quem foi que viveu? Quem andou sobre o mar? Só ele, porque ele teve fé. E então, conforme a nossa fé vai sendo aumentada, nós vamos vivendo mais experiências com Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa depositar em cada um de nós que estamos aqui, em mim, em vocês, experiências maravilhosas. E você se sinta privilegiado de andar com Ele e falar: nossa, Jesus, eu vivi isso com o Senhor. Se sentindo amado, se sentindo querido, mas por causa da fé que o Senhor fez brotar no seu coração. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, só para encerrar, eu queria falar então sobre essa palavra a respeito do nosso chamado. Quando nós estamos na casa do Senhor, né, nós cremos que Ele morreu e pagou um preço pelas nossas vidas. Nós viemos para a igreja, nós começamos a ouvir e experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus. E vem uma época em que alguns apelos vão sendo feitos e a gente vai sendo tocado. Quem gostaria de trabalhar na intercessão? Quem gostaria de vir ministrar no louvor? Quem gostaria de trabalhar lá no Ministério de Missões, no Departamento de Missões? Quem gostaria de ser um diácono, uma diaconisa? A gente vai ouvindo isso e às vezes também o diabo traz ao nosso coração, tipo, não, isso não é para mim não. Isso aí é para quem Deus chamou. Deus chamou, Deus separou, justifica mais aquela pessoa, é mais santificada aquela lá, não é para mim. Mas eu quero te dizer algo que o Senhor me pediu para dizer nessa noite. Você é necessário. Amém? Do seu jeitinho, nas suas forças, você é necessário. Quando o Senhor arder no seu coração a respeito de um chamado, saiba que vem de Deus mesmo e que você vai ser fundamental naquilo que o Senhor quer fazer. Com as suas forças, com as suas capacidades, no seu tempo, sendo aperfeiçoado pelo Senhor, mas não passe para o colega, né, para o irmão do lado. Não, Senhor, ele faz tão bem. Ah, Senhor, ele faz tão bem, deixa eu fazer. Não, você é necessário. O Senhor criou cada um de nós para fazer algo para Ele. E só você pode fazer o que você vai fazer. Só você conhece aquelas pessoas que o Senhor quer alcançar. Só você tem o jeito de falar que o Senhor precisa. Só você tem o tom de voz que o Senhor conhece. Só você tem a mentalidade, o pensamento parecido com o que o Senhor quer usar. Você é necessário. Amém? Glória a Deus, que a nossa fé também esteja nessa direção, não apenas do que o Senhor vai fazer na nossa vida e na nossa família material, mas também no que Ele vai fazer na nossa vida espiritual, ministerial, e Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus, vamos nos colocar em pé então? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou chamar o pastor para orar aqui. Que você feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, já vá falando com Deus sobre o que o Senhor ministrou para você. Pastora, sobre aquilo que o Senhor ministrou no seu coração, sobre aquilo que ardeu no seu coração. Já vá derramando diante do altar do Senhor. Amém? Vai apresentando a Ele. Reconhece que tantas vezes você se achou indigno. Mas o Senhor Jesus te justifica, nos justifica nessa noite. Amém.
Eu repreendo em nome de Jesus essa pessoa que não consegue dormir, essa pessoa que vê vultos, essa pessoa que tem arrepio. Em nome de Jesus agora, seja liberta, seja transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Senhor, pelas curas que o Senhor realizou aqui essa noite. Senhor, nós te agradecemos pela libertação dos cativos, dos oprimidos. Nós te agradecemos pela provisão que o Senhor tem dado aos teus filhos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e não há outro como o nosso Deus. Aleluia, vamos aplaudir e glorificar e exaltar. Amém. Glória a Deus. Tem algum pedido de oração, Beatriz, aí? Não? Amém. Foi abençoado? Glória a Deus. Queridos, nós teremos então domingo a ceia do Senhor. Venha estar conosco, né? A igreja, nós podemos já colocar 50% do público, né? Ainda não está liberado para as crianças, daí os pais, né? Segura os filhos aí, mas vamos estar com a igreja lotada dentro desse novo normal que eles estão falando, né? Queridos, não deixe de estar presente na casa do Senhor. Toda quinta-feira Deus tem falado conosco através dessas palavras direcionadas e Deus tem nos abençoado. Amém? Estenda sua mão em direção ao seu lar. Nós vamos orar para nós irmos para nossas casas. Pai, Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite, ministrada pela irmã Aira, Senhor, também pelas orações, Senhor, ministrada pela pastora. Pai, tudo aquilo, Senhor, que foi feito aqui neste lugar, nessa noite, é para a honra e glória do teu nome, Senhor, que nós realmente, Senhor, possamos, ó Deus, ouvir, prestar atenção, Senhor, em tudo aquilo, ó Pai, que foi falado, nas outras também pregações, ó Senhor, que nossa mente, nosso cérebro, Senhor, esteja preparado, esteja sensível, esteja, Senhor, absorvendo, Senhor, toda a informação da Tua palavra, Pai. Nos leva, Senhor, na bênção, Senhor querido, livra, Senhor, do homem mau, do acidente, ó Deus, em nome de Jesus. Estamos, Senhor, já encaminhando para o final de semana, Pai querido, no domingo, Senhor, será a ceia do Senhor, uma noite de celebração, Pai querido, e nós estaremos aqui para te louvar, para te adorar, em nome de Jesus. Pai, nos dá uma noite de descanso, e que amanhã seja um dia de bênção, um dia produtivo, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Coloque a mão na posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.